Boa tarde a todos vocês. É uma alegria muito grande para mim estar com vocês aqui hoje. Vocês sabem que no sábado passado nós não pudemos estar aqui na casa, mas aí nós suspendemos a reunião de hoje para que todos os trabalhadores pudessem assistir a conferência que está acontecendo hoje lá no Expo 3, está falando sobre a família. E essa conferência normalmente acontece só uma vez por ano aqui em Curitiba e ela dura 3 dias. Começa sexta-noite, faz a abertura, daí sábado de manhã, de tarde e de noite, e domingo de manhã, e depois os 3 palestrantes, ou 4 que vieram aí, eles encerram o assunto. Termina lá por volta de 1h30 da tarde no domingo. Mas eu, como já tinha pensado em outras vezes, fiquei pensando que muitas vezes as pessoas que vão vir naquele dia aqui na casa, elas nem sabem que vai ter essa conferência, ou então são pessoas que estão começando na doutrina e vêm para casa, e aí elas de repente chegam e encontram a casa fechada. Como nós dizemos que as reuniões públicas, através dos espíritos amigos, elas não devem ser suspensas, então a casa tem 2 dias em que a reunião é pública e não pode ser suspensa. Então é terça-feira às 20 horas e sábado. E sábado às 14 horas é a hora que nós temos a reunião pública com a palestra, com os passes e com o atendimento fraterno depois. Então, alguns trabalhadores quiseram vir aqui me auxiliar e eu estou, vamos dizer assim, de plantão, de livre e espontânea vontade, muito feliz por estar aqui com vocês. Então essa reunião que eu vou fazer hoje, ela não segue o que nós estamos estudando nos outros sábados, que nós estamos estudando o livro Forças Sexuais da Alma, nos sábados, e eu e o Dr. Walid estamos fazendo essas reuniões. Então eu queria dizer para vocês que como o tema que está sendo falado na conferência hoje é sobre a família, eu resolvi falar sobre a família, porque afinal, eu graças a Deus tenho uma família, vocês têm família, e as famílias de hoje, elas estão mudando bastante de configuração, então eu resolvi vir aqui hoje falar sobre a família, sobre esse assunto. Nós faremos uma reunião, não uma reunião longa, e depois dessa reunião, os nossos trabalhadores que são passistas estarão à disposição para dar o passe em vocês. Depois do passe, nós fazemos aquele momento de pedido da espiritualidade pelas pessoas que estão com problemas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, e a espiritualidade amiga ouve o nosso pensamento e nos sugere o que nós devemos fazer e atende a pessoa na forma em que é necessária. E depois disso, nós encerraremos a reunião e eu passarei para o atendimento fraterno. As pessoas que necessitarem podem ficar sentadas na última fileira lá e eu chamarei cada um de uma vez para que nós possamos ter uma conversa fraterna e ajudá-los naquilo que for possível. Então vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus e a Jesus que estejam no meio de nós, que nos inspire nesse momento em que falamos em seu nome, que possamos passar as informações a respeito da família, dos laços da família, da nossa responsabilidade como integrantes sempre de uma família, e que nós possamos, Senhor, sair daqui hoje com o coração serenado, com a mente em paz e mais felizes e mais harmoniosos do que quando aqui chegamos. Que Jesus nos abençoe a todos e que a alegria volte aos nossos corações. Que assim seja. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, que era, na verdade, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, um excelente professor francês, conhecido e respeitado em toda a Europa, ele começou a observar, através
da sua capacidade de não dizer simplesmente, isso não existe, ou nisso eu não acredito. Ele foi observar, ele foi ver. Então aquelas mesas girantes chamaram a atenção daquele homem tão inteligente, e ele disse, mas isso, alguma coisa está errada. Não é possível que uma mesa responda a perguntas. A mesa é matéria, não responde, não tem sentimentos, não tem alma. Aí ele mentalmente começou a fazer perguntas, e a primeira das perguntas que ele fez, depois de uns testes que ele começou a fazer com as mesas girantes, ele disse, quem responde às minhas perguntas, às nossas perguntas? E, através da prancheta, que buscava a letra, eles faziam, colocavam as letras assim, e o Espírito conduzia a mão do médium e ia formando as palavras. Veja o trabalho que eles tinham, e eles iam escrevendo e ia saindo a resposta dos Espíritos. E ele perguntou, quem responde às nossas perguntas, às nossas questões? E eles disseram assim, nós somos a alma dos homens que já estiveram aí como vocês, e que tendo feito algum tipo de progresso, estamos ajudando vocês a entender melhor as coisas da vida. Aí passaram a fazer perguntas em vários lugares do mundo, e em vários lugares do mundo as respostas eram as mesmas àquelas perguntas. Allan Kardec chegou a se corresponder com mais de 1.100 espíritas. 1.100 espíritas naquela época era a casa de alguma pessoa que na sua sala fazia uma reunião de pessoas amigas que queriam aprender alguma coisa a mais da espiritualidade. Não era como nós temos hoje, uma instituição. Ela foi nascendo em pequenos lares, e Kardec disse que um dia nós passaremos a ser novamente todos unidos nos lares, e cada lar será a casa de Jesus, e a casa onde os bons espíritos poderão ir e nos orientar e nos auxiliar nesse mundo que é uma escola, nessa aprendizagem. Então, nessas perguntas todas, foi havendo a coincidência das respostas, e a capacidade desse homem, que era muito inteligente, e a humildade dele, não permitiu que ele colocasse o seu nome no livro, porque ele disse, mas essas respostas não são minhas. As respostas são dos espíritos, e espíritos de uma envergadura muito grande se apresentaram dizendo que estavam ajudando. João Evangelista, Santo Agostinho, Paulo Apóstolo, Platão, Sócrates e os maiores luminares da espiritualidade respondiam às questões conforme o seu campo de atuação. Então ele disse, eu não posso pôr meu nome, porque eu sou conhecido na França e em toda a Europa, e as pessoas vão comprar meu livro pelo meu nome, porque eu já tenho muitos livros lançados. Com 14 anos, ele era professor de matemática, de biologia, de ciência comparada, de astrologia. É um homem extremamente inteligente. Então os livros dele, de gramática francesa e tudo mais, eram verdadeiras referências no país, que era o centro da inteligência na Europa e naquele momento no mundo todo. Ele disse, eu não posso usar meu nome, eu quero que as pessoas saibam que eu sou apenas o coordenador. Então o coordenador deve desaparecer. A mesma coisa que nós ouvimos de João Batista. João Batista deu uma aula que está nos Evangelhos de Jesus, que nós não podemos esquecer jamais. Ele disse que nós deveríamos tomar muito cuidado com a vaidade, com a arrogância, porque ele, que era considerado o precursor de Jesus, aquele que veio anunciar a chegada do Mestre, do Messias, ele disse, quando as pessoas iam procurá-lo novamente, ele dizia, é preciso que ele cresça, porque ele é o Messias, e eu diminua. E ele começou a diminuir o seu espaço na atuação até desaparecer e deixar que Jesus, naqueles 3 anos, fizesse a pregação, e não mais ele, o João Batista, que teve a finalidade de atrair a atenção de todo o povo daquela época,
de fazer com que as pessoas tivessem uma espécie simbólica de batismo na água, que elas se arrependessem do pecado para que elas pudessem receber Jesus. E Jesus veio trazendo a sua doutrina? Não. Jesus veio trazendo a doutrina de Deus. Ele sempre dizia: o que eu ensino a vocês é a doutrina do meu Pai que está no céu. Não falo por mim, mas falo pelo Pai que está no céu. O tempo todo ele diz que a doutrina do Pai que está no céu, e apenas em um momento ele diz: eu e o Pai somos como se fosse um, porque eu faço aquilo que ele pediu para eu fazer. Eu aceito as orientações e sigo as normas dele. Então é como se eu e ele fôssemos um. Eu só falo daquilo que ele me disse para falar. E as pessoas já tinham sabido há mais de 2000 anos sobre os 10 mandamentos. E o principal de todos eles é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O resto é tudo decorrência do primeiro mandamento. Se nós fizermos o primeiro mandamento corretamente, nós não teremos dúvidas na nossa vida do que é certo e do que é errado. Será que é isso que eu gostaria que fizessem para mim? Para um filho meu? Não. Então eu não devo fazer para o outro, nem para o filho dos outros. E nessas perguntas todas, que depois de 2000 anos, que Jesus disse quando ele foi embora, que ele estava partindo, e os apóstolos sofreram e disseram: mas Senhor, como é que nós vamos encontrá-lo? Ele disse: eu voltarei para explicar todas essas coisas a vocês e falarei ainda de outras coisas que hoje vocês não têm condições de entender. Aí eu serei chamado o Consolador, porque eu ficarei com vocês para sempre. O Consolador é a terceira revelação. A primeira foi com Moisés, a segunda com Jesus, a terceira revelação não teve um homem. Nós não podemos dizer assim que nós somos kardecistas, porque isso é errado. Nós somos espíritas. Kardec foi o coordenador. E o espírita é o cristão. Mas é o cristão que tenta fazer aquilo como Jesus ensinou, sem questão de castas, sem nome de religião, sem hierarquia, sem receber salário, fazer por amor aquilo que Jesus fez por amor. Nós não podemos transformar em profissão aquilo que nós temos que dar gratuitamente, porque Jesus disse: dai de graça aquilo que vocês receberam de graça. Os dons que se recebe na mediunidade, na capacidade de falar, de expor, são dons que vêm de Deus, não são nossos. Então nós não podemos cobrar por isso. E nessas perguntas todas que foram feitas, a primeira pergunta, vejam que importante. A primeira pergunta que faz no livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos evoluídos: que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus. Se ele perguntasse quem é Deus, poderiam responder que Deus era aquele antropomórfico que muitas pessoas pensavam que era, um velho bravo, ciumento, nervoso, que estava do lado lá, apontando para esse, apontando para aquele, põe isso para o céu, põe aquele para o inferno, e isso aí era incompatível com a inteligência. Então ele pergunta: que é Deus? E a resposta dos espíritos, extremamente sintética, extremamente inteligente, eles dizem assim: Deus é a causa causal, é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Que é Deus? Não quem é Deus. Deus não é uma pessoa, é um espírito perfeitíssimo, muito mais evoluído que tudo aquilo que nós podemos imaginar. Então ele pergunta: que é Deus? Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Então criou o mundo, criou as pessoas, criou os animais, criou os vegetais, os minerais, criou tudo. E aí mandou o seu filho mais evoluído, naquele momento Jesus. Por que Jesus dizia: eu sou o filho do homem? Porque era costume, quando uma pessoa chegava a um ponto máximo na sua escala de alguma coisa, que a gente dissesse assim: aquele é filho disso, aquele é filho daquilo. Então ele quis dizer:
sou filho do homem no sentido de que ele não tinha mais necessidade de reencarnar, porque ele disse assim: dos nascidos de mulher, João o Batista é o mais evoluído de todos vocês. Mas vocês estão perguntando, mas quem é esse? Será que esse espírito é Jeremias? Será que é Elias? Porque os judeus naquela época, sendo a única religião na Terra que entendia que Deus era um só, não tinham vários deuses, por isso ele se manifestou ali, porque seria mais fácil de transmitir a sua mensagem. Então o que ele fez? Ele mandou alguém que estava tão evoluído que não precisava mais reencarnar. Por isso que Jesus vem e explica que dos nascidos de mulher, João Batista era o maior de todos. Que ele devia vir, ele viria no futuro explicar todas aquelas coisas. Mas que ele já tinha vindo. E que fizeram com ele tudo quanto quiseram e acabaram até assassinando-o. E está lá no Evangelho que os apóstolos entenderam que ele falava de João Batista. Se João Batista, ele dizia que era Elias reencarnado, é porque a reencarnação já existia. E eles chamavam de ressuscitava. Mas a pessoa não ressuscitava com o mesmo corpo. Senão eles iam perguntar, mas quem dizem os homens que eu sou? Jesus perguntou. E uns diziam assim, dizem que o senhor é Jeremias. Outros dizem que o senhor é Elias. Outros dizem que o senhor é algum dos apóstolos. E ele pergunta assim para Pedro, e você, Pedro? Quem você acha que eu sou? E Pedro disse, o Senhor é o Filho de Deus vivo. E Jesus diz para ele, felicita Pedro e diz, bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas foi Deus que está nos céus. Foi a mediunidade de Pedro que fez com que ele dissesse, o Senhor é Filho de Deus, é o Deus vivo que veio para nos ensinar. Acima de todos os homens estava o Filho do Homem, o produto final daquela escala evolutiva. Então ele não precisava mais reencarnar. Ele veio por amor para nos ensinar. Ele não era nem João Batista, nem Elias. Ele estava, como tem lá no primeiro capítulo do Evangelho de João, diz assim, e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, era como se fosse Deus. Então nós vamos estudando tudo e vamos entendendo, e estudando Isaías e os outros profetas, e vamos ver que desde todos os outros profetas era cantado a chegada do Messias. E quando Jesus chegou, ele vai fazer a sua primeira exposição em Nazaré, no lugar que ele tinha nascido. Ele pega o rolo de Isaías, lê aquele pedaço onde dizia que o Messias vinha, e ele diz, pois é, hoje em mim a profecia se concretiza. Eu sou o Messias que veio esclarecer vocês de muitas coisas. E eles, na ignorância deles, que ninguém é profeta na sua própria casa, quiseram matá-lo. Mas o que é isso? Esse aí, filho do José o carpinteiro? Filho de Maria? Conhecemos seus irmãos, suas irmãs? Não o aceitaram. Ele veio, disse que era ele, e não o aceitaram. E agora, depois de 2000 anos, será que nós já estamos aceitando? Então, desse livro maravilhoso, que é o início da gente saber tudo sobre as perguntas, nós vamos encontrar resposta para todas essas perguntas nesse livro. O que eles estão falando hoje lá no Expo 3 é sobre a questão 775. Começa desde o 773 e vai até o 775. Por que entre os animais, pais e filhos deixam de se reconhecerem assim que os filhos não necessitam mais de cuidado? Olha que pergunta inteligente. Por que entre os animais é diferente? Tem o cachorrinho, amamenta o cachorrinho, late para os outros, quando chega perto, qualquer animal faz isso, cuida da sua cria. Mas passou aquele momento, abandona, vai para lá, não se importa mais. E os espíritos evoluídos responderam,
Os animais vivem a vida material e não a vida moral. A ternura da mãe com seus filhotes tem origem no instinto de conservação de suas coisas, quando eles podem cuidar de si mesmos. Sua tarefa está cumprida, a natureza não exige deles mais nada, por isso os abandona para se ocupar com os outros recém-chegados. É uma escala evolutiva dos animais inferior ao do homem. Quando a gente já nasce no reino humano, já não vai voltar nunca mais a ser animal. Não existe isso. A natureza só vai para frente, não vai para trás. Aí a pergunta 774 é assim: há pessoas que deduzem do abandono dos pequenos animais por seus pais que entre os homens os laços de família são apenas resultado dos costumes sociais e não uma lei natural. Que devemos pensar disso? Aí eles respondem: o homem tem destinação diferente dos animais. Por que então querer se parecer com eles? Por que nós queremos nos parecer com animais? Aliás, eu podia até jogar uma questão para vocês, que nós nos perguntamos muitas vezes. Muitas vezes os homens não se comportam pior que os animais. Animais não fazem certas coisas que os homens, usando da sua inteligência, mas sem terem evoluído moralmente, fazem crueldade que um animal não faz. Por quê? Porque ele está usando mal a sua inteligência. Por isso que Jesus veio nos fazendo entender da lei de ação e reparação e dizendo que tudo aquilo que nós fizéssemos ao próximo, nós teríamos que pagar até o último centavo. Enquanto nós não pagássemos, nós não sairíamos da aprovação, do sofrimento, da dor, da necessidade de viver aqui e morrer. Porque essa chegada e saída dói. Todos nós nos entristecemos quando perdemos a mãe, o pai, um filho, um irmão, um amigo. É muito triste. Nós só estamos nisso porque nós não saímos da escola da vida ainda. Quando nós evoluirmos, não precisaremos mais morrer. Assim Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Vejam os ensinamentos dele como são importantes. E a pergunta 775 diz assim, antes dessa diz assim: os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família estreitam os laços sociais. Eis porque fazem parte da lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim a se amar como irmãos. E daí a questão 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta: um agravamento do egoísmo. Um agravamento do egoísmo. Tem gente que hoje em dia faz um pouco diferente do que há um tempo atrás, as pessoas mais idosas. As pessoas mais idosas, elas se conheciam, conversavam, as famílias se conheciam, depois elas noivavam, tinham um estreitamento um pouco mais íntimo e depois elas casavam. E iam viver sua vida, e às vezes muito jovens, 18, 20, 22 anos, estavam casados. Iam ter a sua vida na plenitude física e emocional, iam ter a sua vida de plenitude sexual. Hoje em dia não. O pessoal fica, primeiro dorme junto, não conhece a pessoa, não gosta dela, não a respeita. Depois de gostar, ele meio que namora, por um tempo. Depois moram juntos já. E daí eles dizem: acho que não vou casar, porque a gente não combina. Faz quanto tempo que vocês estão juntos? Ah, faz uns 4, 5 anos, mas enjoei, agora eu gosto. Eu gostava da Mariazinha, mas agora eu gosto mais da Joana. Eu descurti a Mariazinha. E ela também uma coisa. Ah, eu gostava dele, mas ele é tão chato. Toda hora põe a toalha molhada em cima da cama, reclama das coisas, não gosta da comida. Às vezes chega e diz: estou cansado, não quero conversa. Agora eu estou interessada num gato. Mas não é que amei nem agora, é um gato que ela conheceu. E no meio de tudo isso, ficam os filhos. Todo filho quer o pai e a mãe juntos. Não existe filho que fique feliz quando os pais se separam.
Mas às vezes não é possível continuar. E se nós nos separamos, vamos procurar fazer o melhor possível. Não abandonar jamais os filhos. Mas infelizmente, os pais normalmente escolhem outras companhias e querem que o filho aceite aquela companhia. Essa mulher que vive hoje comigo, é essa que eu quero que você goste que nem mãe. Mas o filho não é, aquela não é a mãe dele. E a mãe diz, não, mas esse gato maravilhoso, essa coisa mais linda, que ela dá mais atenção para ele, que é novidade. Porque para os filhos, você tem que ser bom para ele, ser educado para ele. E ali vem o conflito dos filhos. Os filhos têm que entender que eles têm um lugar no coração dos pais, independente do marido e de mulher. É outra relação. E nós não deixamos de ser pai e mãe nunca. E às vezes alguém pergunta assim, mas como é que a doutrina espírita veria o caso dos filhos adotivos? Vocês acham que na lei de Deus existe falha? Einstein, na sua sabedoria, já dizia, Deus não joga dados. Ele é a suprema sabedoria. Quando Deus nos manda os nossos filhos, muitas vezes eles podem nascer da nossa barriga. E às vezes, nem se pensou no filho na hora do relacionamento sexual. Nunca se pensou que aquilo virasse uma gravidez. E vira. Aí como está ali, a gente tem. Daí a gente diz, bom, é meu, eu tenho que gostar. Porque o nosso egoísmo é tão grande ainda, que a gente acha que tem que gostar só porque tem o nosso sangue lá. Eu e meu amigo, nós somos companheiros de jornada e de tratamento. Eu já recebi tanto sangue no tratamento, eu já recebi tanta transfusão, que eu já sou irmã dele, sou irmã do Bruno, sou irmã da Clarice, todos vocês que foram e doaram sangue para mim, e pessoas que eu nunca vi, eu cheguei a receber 60 bolsas de sangue para estar aqui. Isso para mim foi tão maravilhoso que eu pensei, eu sou irmã de todo mundo. Porque eu não sei agora quem é a minha irmã, quem é o meu irmão. O sangue, nós não herdamos através do sangue o Espírito. Porque Jesus ensina a Nicodemos que é preciso nascer da água e do Espírito. Deus dá o Espírito. Os pais dão o corpo físico. Algumas vezes a adoção acontece porque aquele espírito, ele tem que ser educado por aqueles pais. Mas aqueles pais não podem, por algum problema físico, ou não têm as características físicas que aquele espírito precisa no corpo dele para vir. Então o que acontece? Deus faz que esse filho nosso nasça em outro lugar, os pais dão a genética para ele, o corpo físico, a matéria, e ele vem para nós por afinidade ou porque nós estamos em dívida com ele e precisamos devolver a ele o que tiramos dele. Então esses são os filhos que nascem do coração. Abençoados os pais que amam os filhos do coração da mesma forma como os pais amam os filhos da sua barriga. Mais abençoados ainda aqueles pais que, não tendo filhos da sua barriga, vão adotar os filhos problemáticos, doentes de outras mães que os abandonaram. É uma coisa muito séria. Deus não se enganaria. Assim como eu acreditava de criança, que eu passei uma noite acordada, quando a minha tia, que era parteira, foi fazer o parto do meu irmão, que foi o último filho dos meus pais. E a minha tia disse, vão todo mundo dormir, porque eu acho que hoje vem a cegonha. E o que eu fiz? Fui dormir? Para começar, eu era tão ingênua, com quase 9 anos, que eu não reparei que minha mãe estava grávida. Ninguém me falou nada de gravidez. Me disseram que eu ia ganhar um irmão ou uma irmã. Não existia ecografia naquela época. Aí o que eu fiz? Eu fui para o meu quarto, abri a janela e fiquei esperando a cegonha. Digo, a hora que ela entrar no quarto da minha mãe e a janela do lado, eu hei de ver a cegonha passar. Hoje ela não me escapa. E eu não dormi a noite toda. E qual não foi
A minha tristeza, a minha decepção, quando eu escutei o choro e vi aquele movimento na casa, porque eu sou do tempo quando dizia fica no quarto, nada de sair do quarto, e não saía. Eu só estava na janela esperando ver passar, porque ninguém imaginou que eu fosse ficar na janela. Quando eu escutei o choro, e minha tia disse, venham ver o nenê, é um menino, mas eu fiquei tão triste, eu chorei. Digo, será que eu dormi em pé e não vi? Como que eu não vi passar essa bendita, essa cegonha? Aquela imagem tão linda, com aquela fraldinha, o bebê dentro, eu ia ver ela chegando com meu irmão. E meu pai fez uma festa tão grande, que ele já tinha 4 filhas mulheres, e ele queria muito um filho homem, nasceu aquele filho homem, ele acho que deve ter sido em outra vida, da família real, quase todos nós fomos, né? Reis, rainhas, barões, condes, tudo falido, tudo fazendo bobagem por aí, nós fomos. Porque meu pai deu 21 tiros. Toda a vizinhança sabia que tinha nascido como se ele fosse um rei, filho do rei. Nasceu o príncipe, 21 tiros. Naquela época, chegava o padeiro e colocava o pão na nossa sacolinha na porta. Daqui a pouco a gente escutava a carrocinha e colocavam o leite. Ninguém pegava. A gente ia tomar café de manhã, estava o leite, estava o pão. O padeiro e o leiteiro, que vinham de carrocinha, eu morava aqui em Curitiba. Estou falando de 1957. Não é tão antigo assim, né? É século passado, tudo bem, né? Eles ganharam champanhe, eles ganharam charutos. Foi uma alegria, foi uma recepção assim de príncipe. Eu pensei, credo. Eu, a filha do meio, a terceira de 5 filhos, se eu já não tinha muita atenção, dali para frente, acabou. Digo, meu Deus, chegou o príncipe da casa, perdi o meu lugar. E lá, assim, existia uma psicologia antigamente tão boa, que chegava no dia que nascia o outro, tirava a gente do berço e dizia, agora você passa para o outro quarto, a tua irmã, e botava o neném no berço. Eu digo, mas não é possível. Eu vou dar um couro nesse piazinho aí, porque ainda vai me tirar o meu lugar. Naquela época foi minha irmã que saiu do quarto e foi colocada no nosso quarto, muito a contragosto. Era naquele dia, nasceu, tira você da cama, agora o berço do neném, e você passa para o outro quarto. Ixi, começa ali a rivalidade dos irmãos. Por que você quer pegar a minha caminha do lado da minha mãe? Então, eu estou falando tudo isso para vocês, porque a família é uma coisa maravilhosa. Naquela época, eu tinha meu pai e minha mãe, que hoje já estão no mundo espiritual, continuo tendo, mas não da forma como eu os tinha. E os 5 irmãos estamos todos aqui. Mas eu não tenho mais apenas o pai, a mãe e 5 irmãos, porque a família estava na Itália, estava longe, a gente não tinha aquele chego de família próximo. Eu ganhei uma família espiritual muito grande, minha família são vocês. E são todas as pessoas que pensam, que sentem parecido comigo, que querem uma vida melhor, a vida do Espírito, que sabem que é só entendendo a doutrina espírita, explicando a doutrina de Jesus, que nós entendemos que Deus jamais separaria pessoas que se amam, que morre o corpo, mas o Espírito permanece. E a hora que nós morrermos, nós nos encontraremos com as pessoas que nós amamos. Eles estarão nos esperando, eles estarão nos acolhendo do outro lado. A outra doutrina que diz que morreu, acabou, um vai para o céu, outro vai para o inferno, que tristeza! Qual é a mãe que ficaria feliz de pensar, eu sofri muito por uma boa pessoa, estou no céu. O meu filho se envolveu com drogas, e quantos estão se envolvendo com drogas? Então ele foi para o inferno. Qual é a mãe que ia querer ficar num céu de inoperância, sabendo que o filho dela está no inferno, que o marido dela, que a mãe dela não está ali, que ela não está vendo? Nós ficamos sabendo que aquele que sobe mais, estende a mão para aquele que está mais para baixo e puxa, por amor, ajuda para que a gente nasça junto, porque a evolução nossa é que um dia seremos todos irmãos. E mais do que isso, não seremos irmãos como muitos são, brigando, se socando na mesma casa, mas seremos amigos. Porque Jesus disse assim, nada é maior do que o amor de amigos.
porque eu os considero amigos. O maior amor que se pode ter é aquele que dá a vida por um amigo. Não tem o laço sanguíneo da vaidade, do orgulho, da obrigatoriedade às vezes. Tem o laço do amor. Então, que os nossos laços de família, que essa nossa família espiritual aqui, seja muito abençoada e fique em paz e serenidade. Nós vamos agora passar aos passos. Eu diria a vocês que estão num número menor, que nós também estamos num número menor de trabalhadores, que aqueles que tiverem necessidade do passe, formem uma fila aqui e nós, os passistas, estaremos lá atendendo vocês. Amado Mestre Jesus, nós estamos aqui esperando pela ajuda, pela bênção, pela possibilidade, Senhor, de recebermos uma energia melhor, uma força que nos dê fé, nos dê coragem, nos dê esperança, para que possamos enfrentar as nossas dificuldades em muita paz e em muita serenidade. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Nesse momento em que nós já recebemos as boas vibrações da espiritualidade, é o momento que nós chamamos de irradiação. E sempre nós procuramos explicar para algumas pessoas que são novas na casa. Antigamente nós tínhamos na casa um livro onde se colocava o nome das pessoas por quem nós queríamos pedir. Aí os espíritos superiores nos orientaram que nós devíamos ensinar as pessoas que nós já estamos mais evoluídos agora. Antigamente, nós pagávamos para os outros fazerem uma missa, para os outros rezarem, fazer alguma coisa, e a gente achava que estava tudo certo. Eu já paguei, já está tudo bem. E agora nós temos que entender o seguinte: a prece, a oração, o pedido, nós temos que nos envolver naquilo. Nós queremos ajudar alguém, seja encarnado ou desencarnado, é alguém que nós amamos. É alguém por quem nós viemos pedir. Então, nós vamos mentalizar essa pessoa, enquanto eu vou pedir ao Newton que faça a prece por todos nós, e mentalizando essa pessoa, a espiritualidade vai sugerir, através de um pensamento, através de uma lembrança, na nossa cabeça, no nosso coração, o que nós devemos fazer para auxiliar essa pessoa, e eles vão estar. Jesus ensinou que quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz todo o resto. Então vamos fazer a nossa parte. Agradeço a todos vocês a presença, o carinho de vocês terem vindo aqui, o tempo. Um bom final de semana. Muita paz.